É por isso que é bom conferir, né? Agora eu tô me ouvindo em algum lugar aí. Não, parei de me ouvir. Vamos lá, vamos testando essa live, vamos ver se tá saindo som. O Webmaster checando a parte técnica. Vamos ver, você que está chegando agora, se está me ouvindo, beleza. Se não está me ouvindo, não está me ouvindo. Tá se ouvindo? Eu estou me ouvindo? Não estou me ouvindo, não. Tá live. Tá live? Oba, estamos ao vivo para toda a redondeta. Vou repetir a mesma piada, porque ninguém ouviu, né? Então vou repetir a mesma piada. Então. Porque não é planeta, porque não é plano, né? Então é redondeta. Então meu Webmaster falou que tá ao vivo, tá tudo certo? Posso começar? Posso mandar bala? Vou falar tranquilo, todo mundo vai ouvir? Então, pera um pouquinho só. Vamos lá. Vamos pegar aqui os bastidores ao vivo. 1, 2, 3. Tranquilo, tranquilo! Eu sou o Fernando Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. Ao vivo dessa vez. Estamos em live para toda a redondeta. Eu estou aqui com ela, não tem edição, então não vai cortar minha respiração. Ela, diretamente das areias cariocas, que está tendo menino sovaco do Cristo. Ela, Renatinha Fonseca. Uhul, R's e mais R's ao vivo. Diretamente do Papo Acessível. Boa noite, ouvinte. Exatamente. Boa noite para você que chegou agora. E não estamos só nós dois, temos uma convidada muito especial hoje. Ela que é presidente do Instituto Rubem Alves, vamos seguir os R's, né? Já tem mais R, é presidente do Instituto Rubem Alves. Exato. Fundadora da empresa... Como é que é o nome da empresa? Eu vou lembrar, peraí. Eu esqueci o nome da empresa. Como é que é? Arquitetura do Sensível. Arquitetura do Sensível, exatamente. Ao vivo é assim mesmo, Quem né? sabe faz ao vivo, né? E organizadora do livro Muito Além da Visão, que é o que nós vamos falar já. Ela, seja muito bem-vinda, Raquel Alves. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui. Muito Obrigada bem. a você, Raquel. A nós que agradecemos você ter aceitado estar aqui com a gente. Exatamente. Obrigado pela disponibilidade e ter aceitado essa loucura de fazer um podcast ao vivo junto com a gente. E hoje, você que está chegando agora, que está ao vivo, fica ligadinho aí, porque vai ter um sorteio, uma promoção, algo mais ou menos assim, né? Já, mais pra frente, tá? Então, por enquanto, para você que está chegando, para você que está ouvindo depois, tudo bem, que vai ficar gravado depois, né? Vai ficar disponível no YouTube, no Spotify, mas estamos ao vivo no Spreaker. Mas para você ouvir a gente ao vivo, papoacessível.com.br, para você que perdeu esse ao vivo, quer ver o próximo, tá? Então fica ligadinho aí. Já eu passo o WhatsApp do Papo Acessível para você interagir com a gente. E quem interagir vai poder ganhar alguma coisa que a gente vai falar mais para frente. Mas antes, dona Renatinha Fonseca, sobre o que nós vamos falar hoje? Então, vamos conversar com a Raquel, conhecer a história da Raquel, que é muito interessante, até chegar nesse livro aí, o Muito Além da Visão. Tem toda uma história. A Raquel é filha do grande escritor brasileiro, Rubem Alves, educador, maravilhoso, mais de 150 livros escritos. E eu estava todo mundo sabe que eu tenho falado uma frase aqui no início, quando o Fernando me apresenta, né? E eu li uma frase no site do Instituto, Raquel, que eu achei lindíssima, dele, né? Do Rubem Alves. Que a beleza tem um efeito embriagante. Quando a alma é tocada por ela, a cabeça não faz perguntas. Eu achei muito lindo isso. Muito Nossa, lindo, muito como que é? Peraí, repete. Não. Vale repetir, por favor. Repita. A beleza tem um efeito embriagante. Quando a alma é tocada por ela, a cabeça não faz perguntas. Caramba! Lindo, puxa né? vida, parabéns. Muito Legal, lindo. muito bacana mesmo. Muito bacana. É isso aí. Então, para você que está nos ouvindo aqui e vai ouvir a nossa entrevista com a Raquel e tal, já anota o WhatsApp do Papo Acessível para você poder interagir com a gente aqui. 11 9 4732 2324.
que já eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp e vou explicar um pouquinho por que eu tô passando no WhatsApp e o que nós vamos sortear, fazer uma promoção, já. Né, dona Renatinha? É isso aí. Enquanto isso, Raquel, conta pra gente quem é a Raquel Alves na fila preferencial dessa vida. Olha, gostei dessa, viu? Gostei. Criativa. Na fila preferencial, foi ótimo. Bom, eu sou filha do escritor Rubem Alves e desde pequena, desde que eu me dou por gente, eu já sei muito bem o que é ser diferente. Eu hoje sou pessoa com deficiência visual, eu tenho baixa visão, mas eu nasci com lábio leporino. O lábio leporino não é considerado ainda uma deficiência, embora eu sei que existe um movimento aí de gente tentando inserir ele no rol de deficiências. É um papo aí paralelo que eu discordo. Mas, de qualquer forma, eu desde muito cedo me entendi como uma pessoa diferente, que algumas vezes precisava de ajuda dos adultos para ser entendida, até que eu terminasse todo o meu processo de fonoaudiologia e todo o tratamento, né? Envolve várias cirurgias e tudo mais. Isso aí eu terminado mesmo, por volta de uns 23, 24 anos. E então eu passei aí uma infância e uma adolescência um pouco doloridas, uma mistura de alegria, e eu conseguia ter uma vida social, mas ao mesmo tempo sempre sendo o patinho feio da história, né? E com o meu nascimento, eu peguei os meus pais de surpresa. Eu sou de uma época, eu acho que vocês também, não sei, que não era tão comum fazer ultrassom, né? Então, da mesma forma que É verdade. Na época que eu nasci também realmente não era comum não fazer ultrassom. Hoje que é muito mais comum, né? Pois é, eu sei, por exemplo, que se eu tivesse nascido menina, meu nome seria Daniel. Mas quem é que sabe disso, né? Nessa geração mais nova. Então, da mesma forma que esse lado gostoso foi aguardado da maternidade, o lado chato também. Então, eu peguei meus pais desprevenidos, que não sabiam nem sequer o que era lábio leporino e como tratar disso e tal. E aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, te cortando, me perdoa por te cortar, dando uma de Jô Soares. O que é lábio leporino para quem não sabe? O lábio leporino é quando a pessoa nasce com uma fenda, vamos dizer assim, o céu da boca da gente ele é fechado. E se a gente nasce com uma fenda, a gente fica com uma conexão do nariz para a boca e, dependendo do grau, até o esôfago. Esse é um grau mais raro. Mas então a pessoa nasce com o lábio aberto, que durante a gestação é como se fosse enchendo uma bexiga, vamos falar assim, né, para formar a nossa cabeça. Certo. E tem que chegar tudo junto e ao mesmo tempo para colar e formar a nossa boca, o nosso nariz. E se tem algum descompasso nessa junção, não fecha. Então, precisa... Entendi. Entendeu? Então, uma criança que nasce com lábio leporino, ela tem dificuldade para mamar, porque ela não consegue sugar, que ela tem um canal direto com o nariz, ela não faz esse movimento de sucção, né? E aí, depois, ela tem problemas para falar por conta disso. Mas isso aí é tratamento adequado, bem resolvido. E, bom, aí... Isso provocou aí uma revolução, principalmente na vida do seu pai, né, Raquel? Isso, era isso que eu estava chegando. Você ter nascido com esse lábio leporino, né? Isso, porque o que aconteceu? Meu pai, de certa forma, ele já se destacava, mas no mundo acadêmico. E quando eu nasci, isso tem muito a ver com a frase
que a beleza tem um efeito embriagante. Quando a alma é tocada por ela, a cabeça não faz perguntas. Que o meu pai, ele... Bom, aí a orientação que ele recebeu é que eu deveria fazer a minha primeira cirurgia com até 24 horas de vida. Então, foi um período longo ali, sentado na sala de espera da maternidade, esperando se eu ia sobreviver, como que ia ser essa história toda. E ele foi refletindo sobre a obra dele, refletindo sobre o meu nascimento, e ele concluiu que eu, para viver, teria que lutar no começo, e eles teriam que lutar comigo. E aí ele se perguntou o que ele fazia que iria me ajudar nessa luta. E ele percebeu, da mesma forma que eu estou aqui, a gente está aqui conversando, todo mundo se entende, porque a gente está aqui falando português, as pessoas que estão ouvindo a gente falam português, então existe uma língua comum. A gente consegue chegar nas pessoas. E para o meu pai entrar dentro do meu coração, não ia adiantar ele escrever livros acadêmicos, como ele escrevia. Sim. Ele percebeu que para ele entrar dentro do meu coração, ele tinha que produzir beleza, ele tinha que produzir sensibilidade. E ali na sala de espera da maternidade, ele decidiu que a partir daquele momento, ele só escreveria aquilo que estivesse dentro do coração dele, dentro da alma dele. Que lindo. E isso provocou uma mudança muito grande, não só no estilo de escrita, como ele começou a ter muito mais conteúdo para escrever, que quando a gente não tem mais a obrigação de seguir os protocolos acadêmicos, a gente pode escrever o que a gente quiser. E aí saiu esse escritor que você mencionou, Renata, de mais de 150 livros. Então, ele também, além de mudar o estilo de escrita, ele começou a escrever histórias para crianças. No caso, até então, era para mim, para me ajudar. Então, eu era personagem de alguns livros, e aí, dessa forma lúdica, ele foi me ensinando algumas coisas. E, na medida que eu fui crescendo, daí, como toda adolescente, eu também fui uma adolescente, e aí eu briguei com meu pai, eu tive raiva dessa fase, que aonde já se viu, ele colocar a minha história para o Brasil todo, né? Mas, depois que passa essa fase, eu comecei a entender já, numa fase mais madura, a beleza da história, né? E daí, com 30 anos, há 10 anos atrás, um pouquinho mais de 30 anos, eu tive uma perda auditiva. E eu precisei começar a usar aparelhos auditivos, que já foi um processo muito indigesto. Porque mas você já tinha a deficiência visual? Não. Não? Ainda não. Foi gradativo. É como jogar videogame. Eu fui passando de fase em fase, cada vez ficando mais complicado. Como jogar videogame é ótimo, né? Porque pra gente também foi assim, né? Como jogar videogame, só que é o inverso, né? Jogar videogame é o inverso, né? Você ganha, né? Você vai passando de fase, você vai ganhando. A gente vai perdendo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, quieta, e então, assim, eu achava natural eu ficar isolada das coisas, até que um amigo chegou e me deu um chacoalhão e falou, olha, você não escuta as coisas e você precisa ir atrás disso. E foi um processo muito doloroso, porque a gente tem que olhar de frente para uma falta, né, uma deficiência aí, e tomar providências para se inserir. Mas essa foi fácil. Foi eu me adaptar com o uso de aparelho auditivo, entender que eu não podia mais mergulhar na piscina ou entrar no mar de qualquer jeito. E ok, me adaptei. E eu tenho glaucoma desde os 13 anos, mas ele estava estável. Aí, uns 6 anos atrás, acho que ele cansou de me dar sossego e chegou de jeito. E aí eu comecei a intensificar o tratamento com colírio, com várias cirurgias. E eu sempre tive o que a gente chamava de um olho bom, um olho ruim. Eu acho que a maioria das pessoas tem um olho melhor e o outro. E
enfim, o olho bom resistiu a grande, quer dizer, errei. O olho ruim, literalmente vaso ruim não quebra, ele resistiu a várias cirurgias e teve uma perda razoável, mas aí o olho bom ficou cego, assim, em questão de poucos meses. E aí, então, faz 3 anos, está fazendo agora, que eu estacionei o carro na garagem pela última vez. Já fazia tempo que eu estava, assim, dirigindo só em horários estratégicos, com a luz adequada, e só aqui no Eu conheço bem essa história de dirigir só em horários estratégicos. Eu conheço a história. Eu também, no finalzinho, quando eu parei de dirigir, fazia a mesma coisa. E aí eu comecei a ver que eu fazia caminhos até descabidos para não ter farol vindo na minha cara, essas coisas. E aí chegou uma hora... Raquel, que você... Por isso, eu achei que você tivesse a deficiência visual há mais tempo, mas o fato do teu glaucoma estar estacionado desde de criança, né, de adolescente, te permitiu fazer a sua escolha profissional, né? Porque eu achei curioso, assim, você escolheu a arquitetura e depois você resolveu abandonar a arquitetura. Por quê? Mas antes dela responder, deixa eu falar para quem está chegando agora que nós estamos ao vivo, não é uma gravação, e nós estamos aqui entrevistando a Raquel Alves, filha do grande escritor Rubem Alves, organizadora do livro Muito Além da Visão, que já já você vai saber sobre o livro. E você anote aí, porque você quiser fazer uma pergunta para Raquel Alves, mande pelo WhatsApp por texto, tá? Que a gente vai ler já já. E a melhor pergunta nós vamos escolher, tá? É uma ditadura, não é uma democracia. Nós vamos escolher. E quem fizer a melhor pergunta, na nossa opinião, vai ganhar um e-book totalmente gratuito, cedido aí pela Raquel Alves. Certo, Rê? Beleza? Bora mandar mensagem, galera. Bora mandar mensagem, participar, fazer uma pergunta aqui para Raquel Alves, tá? 11 94732 2324. Então, manda sua pergunta aqui pelo WhatsApp, por texto, porque senão eu não vou conseguir ouvir aqui, porque eu estou usando o iPhone para fazer essa live, tá bom? Então, vamos lá. Pode responder, Raquel. Se você quiser, a Renata repete a pergunta aí. Não, eu tô com a pergunta aqui na cabeça. Ela quer saber por que eu mudei de área. Eu fiz arquitetura, que até então eu não tinha nenhuma restrição visual. Eu tinha uma restrição muito moderada, que não me impedia de dirigir nem nada. Então, eu trabalhei um pouquinho mais de 15 anos. Eu me formei em 2000 e trabalhei até 2015. É que a gente começa a trabalhar um pouco antes de se formar, né, sempre. E com arquitetura, e eu me especializei em paisagismo. Fazia arquitetura de exteriores, piscinas e jardins, era a coisa que eu mais gostava de fazer. E meu pai faleceu em 2014. 2 anos antes do falecimento dele, a gente fundou o Instituto Rubem Alves. E até então ele era presidente, e eu reparti, assim, a presença no Instituto, só para ver o que estava acontecendo, e continuava com o meu escritório, que era dentro do Instituto, para eu ficar perto das duas coisas. E, da mesma forma que eu mudei a vida do meu pai quando eu nasci, o falecimento dele foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu olhei para ele ali no caixão e disse para ele que a partir daquele momento não tinha mais 2 jornadas. Que eu ia literalmente me aposentar da arquitetura e ia me dedicar ao instituto, que era uma coisa que ele sempre tinha me pedido a vida toda, para eu cuidar da obra dele. E eu sempre tinha negado, porque eu falava, não, eu sou arquiteta, você tem outros filhos, já que eu tenho mais 2 irmãos. E eu não entendia por que ele sempre jogava em cima de mim e questionava em relação a isso. E ele já tinha até, acho que, desistido disso. Mas quando vi a velhice chegando, o corpo dele enfraquecendo, eu comecei a mudar, sem ele precisar pedir de novo, né? E então eu disse para ele, olha, não vou mais ser arquiteta e vou me dedicar ao Instituto, porque, de certa forma, isso aqui começou quando eu nasci, então eu continuo agora. E daí eu levei... Bonito, bem legal.
levei uns 6 meses aí de transição. E até então eu já estava começando a ter alguma restrição visual, mas eu dirigia ainda. E uns 2 anos depois, um pouco menos, 2 anos depois, foi quando eu estacionei o carro e parei mesmo. E o Instituto, Raquel, o Instituto fica em Campinas, né? Isso. E o Na que real, é o Instituto fica mais exatamente? online do que numa sede física, né? Sim. E o que é o Instituto Rubem Alves? Assim, quais são as atividades? Então, a gente já promoveu muitos saraus, Uhum. mas sempre teve uma coisa que me incomodava muito, que é essa coisa local, né? Não dá para uma obra de um autor que tem abrangência nacional e internacional ficar só no âmbito local, porque só poderia vir para o sarau quem era aqui de Campinas ou de uma cidade aqui perto. Então, eu acabei parando com isso e comecei a focar bastante em projetos de educação, para a formação de educadores, e a partir da obra infantil do meu pai, que tem mais de 40 títulos infantis, então, atendendo aí exigências do MEC, então a gente começou a olhar para isso, mas nesse ano, nesses 2 últimos anos, vamos dizer assim, esse processo começou a se enfraquecer muito, as prefeituras não estão conseguindo dar a atenção que elas gostariam de dar para a educação. E então, de novo, eu fui convidada a olhar para o Instituto de uma outra forma, e agora eu estou reformulando ele para criar uma coisa completamente online, cultural, Eu ia de dizer isso, divulgação tem que da aproveitar memória. o online para expandir, né? Isso, exatamente. Eu levei um certo tempo, porque eu sempre acreditei nessa coisa, a presença do meu pai, por exemplo, e quem conviveu com ele, são as pessoas que mais se afeiçoaram, porque a presença, de certa forma, contamina, né? Uhum. E aí eu fiquei insistindo um pouco nessa linguagem, vamos falar assim, presencial, no intuito de continuar esse processo de contaminação, vamos falar assim. Uhum. Mas não funcionou e eu vou tentar uma outra linguagem, né? Bacana. E aconteceu também Bacana. que... Bem Então, bacana. Fernando Bom, para quem tá. Scalabrine, temos alguma Manda, Rê. participação aí ou não? Ainda não olhei. Mas falando nisso, para quem está chegando agora, estamos ao vivo pelo nosso site, papoacessível.com.br, diretamente do Spreaker, que é a nossa plataforma de publicação. E para você que está chegando agora, nós estamos aqui entrevistando a Raquel Alves, filha do grande escritor Rubem Alves, presidente do Instituto Rubem Alves, organizadora do livro Muito Além da Visão. Rê, eu queria fazer uma pergunta para ela, Raquel. Queria te fazer essa pergunta o seguinte: como que você chegou nesse livro, né? Como é que você teve a ideia desse livro e do que se trata esse livro para que a nossa audiência saiba? Tá. Esse livro é um livro que reúne relatos de pessoas com deficiência visual do Brasil inteiro. É uma pessoa de cada estado do Brasil trazendo a sua história. E como que eu cheguei nisso? Bom, quando eu estacionei meu carro na garagem pela última vez, eu tive, digamos assim, meu primeiro período de profunda tristeza com a perda visual. Porque não é só a perda visual, é uma vida inteira que a gente tem que reorganizar e a gente não sabe como. E existe um intervalo entre o susto e a tristeza inicial e a gente falar, ok, eu sou uma pessoa com deficiência visual e eu vou numa instituição, vou aprender a andar com bengala, entendeu? Essas coisas, vou aprender braille, por exemplo. Não, Tem a gente todo um precisa... processo, né? existe um período que eu acho que seria, eu chamaria de acolhimento. E eu estava precisando disso, eu até então não tinha tido contato com ninguém cego.
eu precisava entender como que eu ia continuar a minha vida, eu precisava conversar com pessoas parecidas comigo. E aqui em Campinas, onde eu moro, só não tem, eu estou procurando, falar, se existe AA, né, não tem Alcoólicos Anônimos, onde as pessoas se reúnem para conversar, deve ter algum lugar onde as pessoas que passam por esse problema, essa dificuldade que eu estou passando, se reúnam, trocam ideias, né, experiências de vida, e eu vi que não existe. E só existe dentro das instituições, eu até ainda não estava pronta para começar a frequentar. E, então, eu fui pesquisando na internet e eu encontrei um livro chamado Histórias de Baixa Visão, que a proposta é similar, ele reúne relatos de pessoas com deficiência visual entre baixa visão e cegos. E aí, então, eu fiquei encantada. Esse livro foi lançado em São Paulo, aí eu fui até São Paulo, depois eu fui até Sorocaba, que é uma cidade perto de Campinas também, num outro lançamento, e aí, então, eu consegui chegar perto da organizadora do livro, de alguns autores, e eu comecei a me acalentar com isso. Falei, ok, as pessoas continuam felizes e dinâmicas, e a vida segue. Eu comecei a ter referências. E aí, a Mariana Baevi, que é a organizadora desse livro, ela me convidou para escrever o meu depoimento, o meu relato, na segunda edição desse livro. E aí, nessa aproximação, eu falei, Mariana, o que você acha da gente fazer um livro que abrange o Brasil inteiro? Porque tem pessoas passando por isso no Brasil todo. E o livro dela reúne autores, vamos dizer assim, da maioria, 70%, é do Rio Grande do Sul. E aí ela falou, bom, olha, mas esse é um outro projeto. Por que você não faz? Aí eu, então tá, né? Então eu abracei essa história e adorei abraçar essa história. E aí eu comecei, como é que eu vou encontrar uma pessoa com deficiência visual de cada estado? Porque daí como que eu ia chamar do Brasil inteiro e ser franca, né, e honesta nisso. Tipo, tem que ser uma pessoa por estado, incluindo o Distrito Federal. Então, por indicação, eu juntei metade do Brasil, e aí a outra metade do Brasil foi para o Google, através de associações, e algumas pessoas me ajudando também, até que eu consegui reunir esses 27 autores, e aí o livro foi lançado pela primeira vez em junho, e está sendo lançado no Brasil todo. Está sendo um processo muito interessante e bonito, e eu tinha dado prazo para os autores até o final de fevereiro para me mandar os textos. E em fevereiro, no começo de fevereiro, eu passei por uma outra perda visual, que foi tão dolorida quanto aquela primeira que eu tive, porque de uma hora para outra, daí eu parei de ler papel, precisei começar a usar lupa, a minha bengala, que era assim, um enfeite que ficava na minha bolsa só para casos extremos, ela começou a virar regra, e o computador eu precisei começar a mudar tudo, e ampliar a fonte, inverter as cores, usar alto contraste para eu continuar usando. Nesse processo de muita dor, os textos foram chegando na minha caixa de e-mail, e cada um do seu jeito foi dizendo para mim, calma, vai ficar tudo bem. Todo mundo aqui passou por isso, vai ficar tudo bem. É o processo do baixa visão, né? Que você está contando aqui, é o processo que todo baixa visão acaba passando, né? Porque, principalmente quem tem uma doença degenerativa ou progressiva, no caso, né? Então, isso. Mas já te cortando um pouquinho, então assim, o livro, ele é o livro ele é uma junção de 27 histórias de baixa visão, juntando todos os estados brasileiros, pelo que você falou, correto? Baixa visão, são narrativas de pessoas com deficiência visual. Legal. A gente é quase metade, assim, entre cegos e pessoas com baixa visão. E aí eu separei em 3 capítulos.
tá? Certo. 3 capítulos das pessoas que nasceram cegas e que se relacionam com a não visão desde que nasceram. Tem o capítulo de relatos de pessoas que nasceram com baixa visão. E tem o capítulo de pessoas que se transformaram ao longo da vida. Pessoas como eu, por exemplo, que não tinham Entendi. restrição visual e começaram a ter, ou não tinham restrição visual e ficaram cegas, e pessoas que eram baixa visão e ficaram cegas. Entendi. muito Bem interessante, interessante. bem dividido, bem dividido. Muito Já interessante posso essa falar para ideia. você? Uhum. Peraí, se você só se cortar um pouquinho, só para falar que a gente está ao vivo de novo, entrevistando a Raquel Alves, filha do grande escritor Rubem Alves. É bom a gente falar sempre, né? Porque tem gente que pode estar chegando agora, está nos ouvindo por agora. E se você está chegando agora, nós vamos dar aqui um e-book totalmente gratuito, cedido pela Raquel Alves. Basta você fazer a sua pergunta, e a melhor pergunta que nós vamos escolher vai ganhar esse e-book totalmente gratuito. Manda para onde essa pergunta? Para o WhatsApp do Papo Acessível, por escrito, por favor. WhatsApp, tá? Porque o Marcelo Cavalcante aqui comentou no Facebook. Boa noite, Marcelo, para você também. Mas é no WhatsApp, tá? Por favor. Vamos lá. 11 94732 2324. Já vou conferir. A palavra é sua. Ok, então. Eu li o livro, né? A ideia inicial, né, de a gente chamar a Raquel, o que provocou tudo isso foi exatamente o livro. E o livro é muito interessante, é muito emocionante, e eu achei assim incrível a ideia de você pensar uma história de cada estado brasileiro, porque o Brasil é um país imenso, né, que tem realidades absolutamente diversas, né, até culturais, né? Dentro de um país como o nosso, a gente conhece tantas e tantas culturas e sotaques e realidades absolutamente diferentes umas das outras. E são histórias muito interessantes, né? Cada uma com as suas peculiaridades, assim, e muitas. Eu fico imaginando assim, o efeito que essas histórias realmente tiveram no seu processo de perda, né, de visão, porque são histórias incríveis, pessoas muito fortes e algumas mais, outras menos, mas sempre aquela velha história da superação, né, entre aspas, que já é uma palavra também meio batida, essa história da superação, mas é incrível, realmente emocionante. Como? Não deixa de ser, mas é que eu percebo, sabe, que muitas pessoas, quando elas têm uma deficiência ou se tornam uma pessoa com alguma deficiência, como é o meu caso, parece que elas tomam a deficiência como a tônica da vida delas. Então, assim, ela só fica falando aí, então, de acessibilidade, de o que tem que fazer, ficam pessoas até um pouco desagradáveis, né? E eu olho para a pessoa, antes de deficiência, tem pessoa com deficiência. E eu sou muito ligada às pessoas. E eu fiquei pensando, nossa, mas tem gente no mundo todo passando por isso. Já que eu não consigo abraçar o mundo todo, eu vou abraçar onde eu dou conta, né? Então, foi essa a minha ideia, porque eu realmente olho para as pessoas, aquela vontade de abraçar todas da forma como eu queria ser abraçada quando eu estava passando pelo meu processo de perda. Muito bacana, muito bacana. E você já teve lançamento aqui no Rio, né? Eu, infelizmente, não pude estar presente, mas já teve noite de autógrafos, não foi isso? Aqui no Rio, São Paulo. Você ainda tem outros lançamentos para fazer? Sim, a gente já teve lançamento aqui em Campinas, depois em Rio Branco, no Acre, Belém do Pará, em São Luís do Maranhão, em Maceió, no Rio de Janeiro, devo estar esquecendo algum lugar, aí Curitiba, Londrina, e se eu estiver esquecendo algum lugar, o autor que me perdoe, e agora
tem previsto dia 24 de outubro agora, em Curitiba, de novo, porque vai ser o Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas. Então, a gente tem 5 ou 6 autoras que participam desse movimento. E em novembro, ainda não está confirmado o dia, será em São Paulo. Esse eu que estou organizando. Então, e eu acho que o livro... Maravilha. Oi? Não, falei maravilha, no Brasil inteiro, né? Muito bem, muito bom, muito bacana. Aí vai muito do engajamento do autor, né? Tem gente que... já teve em Tocantins, esqueci de falar, mas vai muito da relação que o próprio autor teve com o fato dele produzir um texto, o que teve muita gente que falou, nossa, você despertou uma vontade em mim de escrever, eu acho que eu vou escrever um livro. Então, coisas muito bacanas aconteceram, além desse livro, né? Sem dúvida. Muito bacana. Olha, eu queria agradecer nesse momento meu vizinho aqui, que tá varrendo a calçada com força, sabe? Varrendo as folhas da calçada com força. Obrigado ao meu vizinho, eu sei que ele não tá me ouvindo, mas obrigado, tá? Por eu ter que estar colocando o microfone no mudo toda hora. Muito obrigado, viu? Olha, a gente não tá ouvindo o seu vizinho varrendo a calçada. Eu, pelo menos, não tô. Ele deve estar varrendo com aquela vassoura de piaçava, sabe? Mas com força, sabe? Com vontade, né? Mas tudo bem. Bom, para quem chegou agora, nós estamos entrevistando a Raquel Alves, filha do grande escritor Rubem Alves, presidente do Instituto Rubem Alves e organizadora do livro Muito Além da Visão, que reúne 27 histórias dos 27 estados brasileiros, né, entre cegos, baixa visão, quem nasceu com, quem não nasceu, quem se transformou em, né, muito bacana, muito, muito interessante. E nossos ouvintes, estão tímidos, sabia? Porque até agora não veio nenhuma pergunta, ninguém quer ganhar o livro. Ninguém tá se animando para participar desse sorteio, gente. Ou estão todos ocupados, né? Estão ouvindo a live lavando louça, não dá para digitar agora. Né? Vai saber, né? Eu estou namorando ouvindo a live, né? Quem sabe, né? Então, quem sabe? A gente é tão inspirador, geralmente, né? Exatamente. Porque cultura inspira, né, Rê? Já dizia Reinaldo Azevedo, né? Então, é bom para namorar, né? Ter mais conhecimento. Com certeza. Então, mas Raquel, enquanto nossos ouvintes não se animam, eu queria te perguntar o seguinte, conta pra gente o que é o Arquitetura do Sensível. Eu achei esse nome muito interessante. Então, conforme eu comentei um pouquinho tempo aqui com vocês, eu sou muito ligada nas pessoas, né? E desde muito pequena, o meu pai, além de tudo, ele era psicanalista também. Então ele sempre conduziu as conversas de, olha, por que você está sentindo isso? Vamos prestar atenção nesse sonho que você teve, uma série de coisas. Então, eu, desde muito criança, eu tenho esse hábito de olhar para mim mesma e olhar para o meu comportamento, tentar entender por que eu sinto uma coisa dessa forma, e por que eu sou agressiva ou não, né? E falar, não, eu quero ser uma pessoa melhor e tomar decisões em cima disso. E aí, então, eu comecei a perceber no Instituto que eu era chamada para dar palestras e não necessariamente o conteúdo que eu era convidada a falar era aquilo que eu queria dizer. Eu tinha mais coisa para falar. Então, isso foi uma coisa que foi me incomodando e eu comecei a perceber, poxa, mas parece que não está encaixando aqui com o Instituto. E aí caiu a minha ficha que eu tinha um conteúdo autoral, digamos assim, meu, que não é necessariamente aquilo que é do Instituto, porque uma empresa ele tem uma missão, né? A gente tem que seguir a missão da empresa. E ao mesmo tempo, eu ficava com essa coisa de, poxa, 5 anos de faculdade, mais 15 anos de mercado trabalhando, eu vou jogar 20 anos de experiência fora, não é possível, sabe? E até que eu entendi, eu falei, não, as pessoas, elas também têm que ser, de certa forma, projetadas. Principalmente essas pessoas que não
não tem o hábito de olhar para si. Né? Eu vejo, assim, por exemplo, uma construção de uma casa, né? Tem o alicerce que fica embaixo da terra, que a gente não vê, mas é o que sustenta a casa toda. Sim. E eu faço analogia disso com o nosso autoconhecimento. Não é uma coisa que a gente vê, né? Eu conversando aqui, não dá para falar, a Fernanda Renata tem bom autoconhecimento, não tem como. Mas é uma coisa que a gente não vê, só que isso sustenta o nosso comportamento, a nossa vontade de aprimorar. E o mercado, o mundo hoje em dia, ele está muito complicado. As pessoas estavam habituadas a fazer alguma coisa e, de repente, elas percebem que não funciona mais, perderam a referência. Está tudo diferente, está tudo mudando muito rápido. E, então, isso gera muita instabilidade. E o que acontece diante desse cenário de instabilidade? As empresas, elas estão olhando para o comportamento humano. O século XXI, ele está sendo reconhecido como o século do desenvolvimento humano. Sim. Por quê? Porque a gente está chegando aí com a inteligência artificial chegando. Já chegou, né? E aí, então, assim, a inteligência artificial vai ser melhor que nós em muitos aspectos, mas ela não vai ser na sensibilidade. Não. Ela não vai ser no autoconhecimento. Ela pode dizer, por exemplo, se é melhor você usar um equipamento assim, um equipamento assado, dar toda a explicação do porquê. Mas ela até porque a inteligência artificial vai ser programada por um cara, por uma mulher que vai colocar a sensibilidade dele nessa programação também, né? Ela não vai adquirir sensibilidade, né, por ela mesma, né? É diferente, né? Tem que ter uma intervenção humana para que exista a inteligência artificial, né? Porque muita gente vê como algo de outro mundo. Não, né? É uma coisa que vai servir ao ser humano, né? E o ser humano que vai colocar ou não a sensibilidade em cima disso, né? Exatamente. E aí, então, o que acontece? Hoje em dia, o que vai nos garantir, digamos assim, é o nosso desempenho do nosso lado sensível, do nosso comportamento. Existe já casos de grandes empresas, eu não me lembro qual, eu acho que foi a GE, que demitiu um CEO. Ele elevou os índices, elevou o faturamento, mas ninguém suportava ficar do lado dele. Eu posso estar falando errado, se não for a GE, é uma outra. Mas, assim, as pessoas estão olhando muito por essa questão do comportamento e, junto com isso, vai nessa questão que é justamente isso que nos difere das máquinas, nos difere da inteligência artificial, né? E, então, eu venho desenvolvendo várias palestras e, inclusive, cursos. Eu vou lançar no final do ano um curso online que trata sobre isso. Provavelmente a classe certa vai chamar Seja o Seu Melhor. E, então, assim, eu trabalho com essas questões de aprimoramento humano, aprimoramento pessoal. E para o segundo semestre do ano que vem, eu estou programando um curso online também de aprimoramento pessoal ligado a pessoas com deficiência. Não necessariamente para as pessoas, mas para as pessoas que convivem com as pessoas, sabe? Porque eu fico muito chocada quando eu chego num lugar, uns 2, 3 meses atrás, eu fui refazer minha carteira de identidade. E aí foi uma amiga minha junto comigo. Na hora que a mulher que estava me atendendo percebeu que eu tinha uma dificuldade, ela na hora parou de falar comigo. E ela começou a falar com a minha amiga. E realmente eu venho concluindo que cabe a gente educar o mundo ao nosso redor. Cabe mesmo. Maravilha. E é de formiguinha, né, Rê? É de formiguinha. É o que a gente faz aqui no Papo Acessível já fazem aí 7 anos. Nós tivemos uma paradinha aí no meio desse processo, voltamos e tal, mas é o que a gente tenta fazer, tenta atingir aqui no Papo Acessível, não só a pessoa com deficiência, mas o entorno, né? Amigos, familiares, pessoas que não têm deficiência, pessoas de outras deficiências também, que acho que é importante
unir todo mundo, unir as minorias, né? Você já pensou, se unir todas as minorias, a gente vira a maioria, não é mesmo? É lógico. A gente conseguiria fazer isso, né? Mas para quem está chegando agora, está passando um avião, helicóptero, nunca passa, não passa agora, só porque eu estou em live, né? Beleza? Sem problema. Né? Acho que estão acompanhando a live aqui, o helicóptero e tal, o avião. Estão monitorando você. Exatamente. A NSA está monitorando aqui minha live, estão passando aqui em cima. Mas, enfim, para quem está chegando agora, nós estamos com a Raquel Alves, estamos entrevistando ela, que é filha do grande escritor Rubem Alves, falando sobre o livro que ela organizou, e o helicóptero está me atrapalhando um pouco mais, mas tudo bem, vamos lá, chamado Muito Além da Visão, né, ao vivo é assim, vamos lá. Mas, nós estamos encaminhando para o final, estamos chegando a 45 minutos de live, e nossos ouvintes, eu vou te falar, estou decepcionado hoje, sabia? Inclusive, que teve gente que falou para mim, olha, passa aí o contato do Papo Acessível que eu vou participar. Não do sorteio, que eu não contei para ninguém, que isso era surpresa. Sim, mas assim, sim. da live em si, né? Neguinho, tô esperando. Então, eu tô esperando mais 5 minutinhos, vamos esperar mais 5 minutinhos. Senão o que eu faço? Eu pego esse livro para mim, ou a gente sorteia depois no YouTube? O que a gente faz? Porque eu tô achando muita timidez no meu gosto. Pô. A live passada teve um comentário. É uma pergunta. Se você mandar assim, qual a sua cor favorita? Pronto, já é uma pergunta. A gente tá facilitando. Participa, né? Bom, então nos caminhando para o final. Renatinha Fonseca, a palavra é tua. Vamos para a última perguntinha para Raquel e logo vamos encerrar a live. E você, corre porque já vamos encerrar a live, tá? Olha, a minha última pergunta eu já fiz sobre a arquitetura do sensível, que eu adorei esse nome, achei criativo demais. A gente, nos últimos tempos, a gente ouve muito falar, né, em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e tal, tem muita gente falando disso, mas esse nome é sensacional. Parabéns, Raquel. É muito bonito, muito poético. E a ideia em si, essa sacada de você falar com pessoas que convivem com as pessoas com deficiência, é muito bacana também, viu? Eu acho que realmente é um diferencial interessante aí. E vai ajudar muito, né? Eu muitas vezes me senti como um bicho de 7 cabeças, né? As pessoas que convivem comigo há muito tempo, agindo de uma forma que dava vontade de falar, para, que eu quero descer. Exatamente. Então, acho que... eu vou cortar vocês um pouquinho, porque tem uma participação aqui no WhatsApp, só para cortar um pouquinho, olha só que bacana. Eu não sei o nome da pessoa, mas é a editora Ciano, que publicou o livro Muito Além da Visão, mandou um WhatsApp aqui, parabenizando a gente. Deixa eu pegar aqui a mensagem. Peraí, eu vou pegar a mensagem aqui para ser bem justo. Acabei de ver o nome aqui, ó. Boa noite, meu nome é Raquel Machado. Tu achará aí, Raquel. Faço parte da equipe da editora Ciano, que publicou o livro Muito Além da Visão. E tive o privilégio de conhecer... eu tô lendo assim porque eu tô lendo com voice-over, tá, gente? Então, me dá um desconto, tá? De conhecer e trabalhar com a Raquel Alves. Estou amando esse podcast e parabenizo a todos vocês por apresentar para todo o Brasil esse assunto tão importante. E pessoal quer falar sobre a pessoa com deficiência, especialmente pessoa com deficiência. Um grande abraço. Raquel Machado, muito obrigado pelo seu comentário, viu? Mas você não vai ganhar o livro não, tá? Porque você já tem, né? Muito bacana. Muito obrigado aí pelos parabéns. Desculpa, Raquel, pode continuar, te cortei. Mas assim, o que eu percebo, sabe, gente, é que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com o diferente. Não é necessariamente só com uma deficiência. Tudo aquilo que sai da caixinha, da casinha, as pessoas já ficam atrapalhadas, né? E aí, se for uma limitação, então, pior ainda, né?
Porque não consegue discernir, né? Olhar uma pessoa cega, ela é só cega, ela sabe, o problema tá só no olho, tá tudo certo. É. O meu marido ontem esteve numa loja e tal, e um cara queria que ele sentasse. Ele é cego. E senta. Aí ele já estava ficando irritado com aquilo. Ele falou: vem cá, olha para as minhas pernas. Aí o cara provavelmente olhou para as pernas dele. Você está vendo algum problema aqui nas minhas pernas? Aí o cara: não. Aí ele: então, cara, não tem problema nas pernas, não. O problema é só no olho, eu não preciso sentar. Aí o cara: agora que eu entendi. Cara, isso é muito comum, né? Isso é Meu muito Deus. comum, né? É uma coisa tão Senta óbvia, aqui, gente. senta aqui. É uma coisa tão óbvia. E a gente precisa explicar. Gente, eu não quero sentar. Eu fico louca, eu sempre falo para o pessoal, assim, principalmente uma grande amiga minha que me dá força com o supermercado, essas coisas, quando vai descarregar o carro, ela não deixa eu carregar. Aí eu falo: o meu problema é no olho, não é nas pernas, deixa eu carregar Não o tem nos caminhão braços, nem nada. E aí até as pessoas à nossa volta, elas acabam, sem querer, até por amor a gente, cortando um pouco as nossas asas. Mas daí eu acho que a gente também tem que aprender a ter a tolerância, né? E lidar com os outros. Né? Eu costumo dizer que faz parte do pacote, né? O pacote não é só não enxergar, né? Ou não ouvir, ou não andar. O pacote tolerância faz parte do pacote. Tolerância com isso tudo. E a gente precisa continuar fazendo o que a gente faz aqui no Papo Sensível, botando a boca no trombone. Exatamente. Até que as pessoas vão entender tudo isso, né? Um dia, quem sabe, someday, maybe, later, sei lá. Enfim, temos uma participação aqui, até que enfim, aleluia! Mas Carlos... sorteio de uma pessoa só, né? Carlos Pereira de Jundiaí. O que você falou, Raquel? Desculpa, não escutei. Vai ser um sorteio de uma pessoa só. Então, sorteio de uma pessoa só, mas tá bom, pelo menos alguém participou, mas foi o único que se habilitou, merece, né? Ele fez uma pergunta, eu não sei se ele se confundiu ou se eu perdi essa parte, porque eu estava monitorando aqui a live. Mas a pergunta dele foi o seguinte, Raquel, para você, Raquel, o que mais te afetou, a perda visual ou a perda auditiva? Você também tem perda auditiva? Sim, eu tenho. Então quem perdeu fui eu, que sou meio surdo, tá, Carlos? Eu que perdi essa parte aí, viu? Surdinho sou eu aqui também, tá? Aqui. A perda visual me afetou mais, porque a perda auditiva, eu contornei ela 100% quando eu comecei a usar o aparelho. Então, é só ter a disciplina de usar e fazer algumas adaptações no sentido de não nadar, não tomar banho com o aparelho. Não. Mas o aparelho já faz parte de mim. E é até legal, às vezes, né? Então, tipo, meu namorado ronca, eu não escuto, porque daí eu tiro a aparelho. Que bom, exato. Eu também não escuto. Se a pessoa roncar do meu lado, também não escuto, não. Porque, para quem não sabe, eu tenho síndrome de Usher, né? Eu também tenho a retinose pigmentar junto com a deficiência auditiva, que é corrigida com aparelho auditivo e tal, de boa, como você está falando aí, né? No meu caso, a perda, não tem nada que corrija. Então, a perda visual... Exato. Aliás, tem, né? Tem uma coisa que corrige, sim, que são não haver mais barreiras atitudinais, né? Isso corrige bastante a perda visual. A acessibilidade dá uma boa ajuda, né? Mas, enfim, a minha perda era mais nos agudos, então a questão da voz, a questão de fala, de comunicação, não é tão prejudicada. É mais a questão dos agudos, né? Do passarinho, do bicho fritando e tal, dessas coisas, que, lógico, atrapalha, com o aparelho já melhora bastante. Carlos, obrigado pela tua pergunta. Vamos ver se mais alguém se anima, porque já vamos encerrar essa live, hein? A palavra é tua aí. Então, obrigada, Carlos. Poxa, Carlos aí, ó, chegou junto até que enfim. E quem sabe vai ser o ganhador desse livro aí, que eu tenho certeza que
quem ganhar vai adorar, porque realmente é muito interessante. E é uma identificação pra gente, né? Aliás, você leu, né, Rê? Você falou que você leu agora há pouco. Eu ainda não li, não tive tempo de ler, vou confessar, tá? Raquel, não me bata, por favor, mas eu ainda não li. Qual a história que mais te impactou, né, no livro que você leu, das 27? Claro que é difícil, né, eu imagino que é difícil escolher uma, mas... Difícil lembrar, assim, porque são muitas histórias. Lembrar, assim, de dizer, foi do fulano de tal, do estado tal. Não de fulano de tal, mas você teria alguma que te impactou, que você fale, puxa, essa aqui me tocou porque parece com a minha, ou me tocou porque é muito diferente da minha? Tem algo nesse sentido? Olha, especificamente uma não, mas uma coisa com a qual eu me identifico é a questão da superproteção, né, da pessoa com deficiência, que em alguns casos essa superproteção ela acontece por parte da família, né, e a luta que a pessoa tem, muitas vezes, para quando ela consegue perceber que isso atrapalha, né, ela não é compreendida, né? Ela é vista como rebelde ou qualquer coisa parecida. E o povo é corajoso, viu? Porque e tem aquela máxima, né? Assim, pô, tô querendo ajudar e você não quer, não sei o que quer. Tem isso também, ainda né? mais quando se trata de familiares, pessoas que são pessoas próximas e que a gente sabe que fazem isso por amor. Mas na época, eu hoje não tenho mais meu pai e a minha mãe, né? Uhum. Mas eu me aninhei nesse colo, né? Eu me aninhei. Não me rebelei, não. E graças a Deus, hoje estou muito bem, porque o que eu ouvia muito na época da minha reabilitação no Rio era assim, olha, hoje você tem a sua mãe, mas eles vão morrer antes de você, e você vai ficar sozinha, sem ter como se virar e tal. E eu falava, gente, o dia que eu ficar sozinha eu vou me virar, todo mundo se vira, né? E foi o que aconteceu. Não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito, né? Tem que vai se virar. À medida que a necessidade vai surgindo, né? Eu fiquei ouvindo você falar. A proteção, eu me aninhei nela, a verdade foi essa. Mas tem gente ali, histórias ali que o povo é corajoso, sabe? Vai até para outras cidades, vai ganhar o mundo. E isso já é difícil quando você não tem nenhuma deficiência. É verdade. Você tem, vou te falar. O povo é verdade. Eu acho que a Segolânia precisa sair mais do armário, né, Rê? Eu tô ouvindo você falar, eu tô pensando nessa frase. A Segolânia tem que sair mais do armário, né? Tem que se mostrar mais, né? Tem que seguir o exemplo aí do LGBTQ+, e sair mais do armário, né? Isso aí, com certeza. Tem uma história até que eu gostaria de comentar, de uma moça, não vou falar o nome nem o estado, para quem lê o livro ter a surpresa, mas ela conta a história dela dizendo que ela nasceu cega e os pais dela eram lavradores e ela era a mais velha de 9 filhos. E por ser a mais velha, a mãe não quis nem saber. A mãe ia para a lavoura ajudar o pai e ela tinha que ficar em casa cuidando dos irmãos e da casa. Então, essa sabedoria nata dos pais dela, a despeito da simplicidade de não colocar limitações nela e, pelo contrário, incentivar o desenvolvimento, ela cuidou de 8 irmãos mais novos e cuidava da casa. Incrível, né? É um processo muito bacana, assim, muito bacana. E você imagina assim, a gente imaginaria que pessoas muito simples, ignorantes, interioranas, não vão ter essa visão, mas isso é meio intuitivo, assim, muito interessante, né? Esses pais terem bem interessante mesmo. Né, essa conduta, e que, imagina, essa atitude, mulher, né? Exato. Né? Ela se tornou muito mais forte, muito mais preparada para a vida, né? Por causa disso. Exatamente. Gente, estamos chegando a 1 hora de live. Acho que vamos encerrar por aqui, senão vai ficar cansativo para quem está ouvindo. Muito bacana até aqui. Bom, não tivemos muita participação. Carlos, o livro é teu, tá? Você venceu a timidez, né? E comentou aqui no WhatsApp com a gente, Carlos Pereira de Jundiaí.
Depois eu vou passar para você em privado, eu tenho o seu número aqui, com certeza. Você também participa do grupo Ouvintes Papo Acessível. Para quem não sabe, temos um grupo, né? Para quem quiser entrar, bater papo lá, o grupo é bem interessante. Só mandar um WhatsApp pedindo para adicionar. Aliás, só para comentar, quando eu soltei a divulgação lá no grupo dos ouvintes, o Carlos foi o primeiro que respondeu lá e disse assim, oba! Vou participar, quero o meu iPhone 11. Carlos, ainda não foi dessa vez que a gente sorteou um iPhone 11. Não, mas vamos chegar lá. Quem sabe até o iPhone 20 a gente não junta aí e consegue sortear. Quem sabe, né? Mas vou te dizer, você ganhou um prêmio bacana, porque esse livro aí não é um iPhone 11 não, mas chega perto, hein? Para quem não sabe, a gente já sorteou um iPhone para Papo Acessível, então fiquem ligados, já sorteamos iPhone, já sorteamos iPod, né? Então, quem sabe não chega essa época de novo, não é mesmo? Aí. Então, queremos patrocínio. Exatamente. Entre em contato aí para quem quiser patrocinar. Estamos abertos à negociação. Tô facinho, viu, Rê? Só... Aí. Bom, então, muito obrigado para você que esteve nos acompanhando aqui. Raquel, muito, muito, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Você é uma simpatia, né? Eu tenho certeza. Não li o livro ainda, mas tenho certeza, pela indicação, pelo que você falou aqui, pela indicação de Renata Fonseca, eu vou ler. Deu mais vontade de ler agora, vou ter que parar para ler esse livro, com toda certeza. Então, muito, muito obrigado pela sua participação. Fale para os nossos ouvintes aonde que eles encontram esse livro para comprar, já que eles não quiserem participar, vão ter que comprar, né? Então, fale para os nossos ouvintes aonde que eles compram esse livro, aonde que eles encontram, e deixe os seus links, tudo que você quiser divulgar, o espaço é teu. Tá bom. Então, no site da editora Ciano, Ciano com S, S-I-A-N-O, N de nariz, .com.br, lá dentro tem os livros, e o livro Muito Além da Visão tem formato físico, o formato e-book e audiolivro no CD. Então, muito bacana, agrada todo mundo, muito legal, muito bacana. Isso. E aí tem também, pode falar com a gente pelo Facebook, pelo Instagram, Muito Além da Visão, ou pelo Facebook e Instagram também, Arquitetura do Sensível, e eu tenho um canal de YouTube que é meu xodó, que é Arquitetura do Sensível ou Arquiteta do Sensível, que eu falo sobre temas de aprimoramento pessoal, e toda semana tem 2 vídeos por semana, e então assim, está sendo a menina dos meus olhos, está sendo muito prazeroso essa experiência, e eu gostaria de contar uma história bem curtinha, de 2 minutos, pode ser? Claro, fica à vontade, com certeza. Era uma história que meu pai costumava contar muito em palestras, e que era a história sobre um homem que estava andando numa floresta à noite, e ele ouviu o rugido de um leão. Com muito medo, ele saiu correndo sem enxergar, porque estava à noite, e ele caiu num precipício. E no meio desse desespero todo, ele estendeu os braços e agarrou num galho que estava na beira do precipício, e ele ficou pendurado. Em cima dele, o leão, embaixo dele, o abismo. E acabou. Não, bom, acabou não, falei errado. Então, ele estava ali pendurado e ele olhou para a parede do abismo, tinha uma plantinha. Ele chegou perto, a plantinha tinha uma frutinha vermelha, era um morango. Ele colheu o morango e estava delicioso. Acabou a história. Aí as pessoas perguntavam para o meu pai, ué, mas o homem caiu ou não caiu? Vocês não entenderam? É você que está pendurado, sou eu. Na vida, nós vamos cair, mas a gente ainda não caiu, a gente está vivendo. Então, vamos tratar de escolher o maior número de morangos possível para saborear a vida, e eu gostaria de deixar essa mensagem para todos os nossos... Maravilha. Apreciem seus morangos, né? Muito bem, né, tia? Se tiver uma champanhezinha para acompanhar, ajuda, né? Opa, com certeza. Aquela cobertura de 13 metros quadrados que você vai comprar, né?
Maravilha, gente. Muito, Muito Raquel, obrigado. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, né? Olha, participem mais, a gente gosta, críticas construtivas, né? Mandem sugestões de pauta, mandem, comentem. Vai estar disponível isso aqui no YouTube também, no Spotify, no Deezer, no Spreaker. Estamos em todas as plataformas. Compartilhe com o seu amiguinho, com a sua amiguinha, né? Ajuda a gente a crescer e a produzir entretenimento acessível cada vez mais. Né, entretenimento acessível, certo, né, Renatinha? Certíssimo. Boa noite, ouvintes. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Beijo, Raquel, beijo. Obrigado. Até a próxima. Obrigada aí, gente. Então, tá bom. Tchau, vamos desligando por aqui. Vai ficar uns 30, 40 segundinhos aí em silêncio até eu desligar a live, tá bom? Então, beijo pra vocês. Raquel, pode desligar que a gente já se fala já. Bom, valeu, Rê. Beijo. Valeu, ouvinte. Beijo.